Em 1861, Juiz de Fora recebia o imperador Dom Pedro II e sua comitiva na solene inauguração da estrada União-Indústria. Mariano Procópio Ferreira Lage, o idealizador do empreendimento, construiu no pico de uma colina, situada em sua chácara, um castelo onde seriam hospedados os imperiais. Pensada como projeto de poder e status, a edificação era interligada ao Palácio Imperial de Petrópolis pela primeira estrada macadamizada do Brasil. O local, conhecido como Castelinho ou Vila, tornou-se a casa de veraneio da família Ferreira Lage. Projetada pelo engenheiro Carlos Augusto Gambis, a vila tem em sua arquitetura a influência do estilo neo-renascentista italiano. O gosto romântico, inspirado nos projetos do paisagista francês Auguste François-Marie Glasiou, faz-se presente na integração entre o monumento edificado e a natureza planejada pela ação humana, o que pode ser observado através do paisagismo construído do parque, seus jardins simétricos e lago artificial. O interior do prédio foi dividido basicamente em 4 partes: o porão, o primeiro pavimento, o segundo pavimento e o torreão. Acompanhando o fluxo de visitação desse espaço, começaremos a nossa visita pelo segundo pavimento, que cumpria funções mais diretamente relacionadas aos costumes íntimos da família, como dormitórios e sala de leitura. Logo chama atenção no corredor a presença dessa pintura imitativa de mármore, trazendo um colorido especial ao interior da casa. Os cômodos, além de possuírem portas que possibilitam o acesso ao corredor, são interligados por portas internas, muitas delas camufladas por papéis de parede. Tal recurso, além de favorecer a ventilação interna, confere maior versatilidade e dinamicidade aos ambientes, ampliando as possibilidades de uso e apropriação do espaço por seus moradores. Também chamamos atenção para a presença de toalete no primeiro e segundo pavimentos da residência. Apesar de ter sido utilizado apenas para atender às necessidades fisiológicas, não servindo, portanto, para tomar banho, a presença desse espaço é mais um elemento de modernidade da casa, juntamente com a iluminação a gás de carbureto, água encanada em canos de chumbo, água quente nas torneiras, utilização de peças e acessórios em ferro fundido, dentre outros aspectos que observaremos ao longo dessa visita. Agora, estamos no quarto do fundador do Museu Mariano Procópio, o Alfredo Ferreira Lage. O ambiente possui papéis de parede originais do século XIX, bem como um mobiliário de madeira em estilo neogótico, que pode ser observado, por exemplo, nesses arcos ogivais de sua decoração. Todos os móveis aqui expostos são de quando o Alfredo aqui dormia. Passamos agora para o quarto do patriarca e da matriarca da família, os pais de Alfredo Ferreira Lage, onde optamos por organizar uma mostra com alguns dos objetos de Maria Amália Ferreira Lage, os quais nos ajudam a contar um pouco de sua trajetória como mulher de uma família da elite brasileira do século XIX, que ficou viúva em 1872, tornando-se a responsável pela administração dos bens deixados pelo marido e pela educação dos filhos Alfredo e Frederico Ferreira Lage. Chamamos atenção para a réplica desse vestido de luto e para o leque, o missal, o chapéu e as porcelanas por ela pintadas. Nessa vitrine, verifica-se, por exemplo, um documento relativo aos escravizados da família. Na sala de leitura, observamos esta escada de ferro em formato de caracol, que leva ao torreão, parte da casa que possivelmente funcionava como observatório paisagístico e astronômico. Agora, voltando ao corredor e descendo por esta escada de madeira, temos acesso ao primeiro pavimento.
Esse pavimento era destinado à área social da casa, composta de sala de visitas, escritório do Mariano Procópio Ferreira Lage, sala de jantar, sala de música, dentre outras. Justamente por ser uma área social, os cômodos desse andar se caracterizam pela presença de um decorativismo mais rebuscado e sofisticado do que o primeiro pavimento. Aqui na sala de visitas, podemos observar esse papel de parede preservado do século XIX, bem como essa tela de autoria de um pintor francês, o paisagista Charles Ferdinand Seramano. Verificam-se ainda este porta-retrato, com representações de Mariano Procópio e sua filha Elisa, bem como móveis que sugerem uma sala de visita da época. Vale destacar ainda a presença da iluminação a gás de carbureto nessa parede da sala, recurso que também se faz presente no corredor e na sala de jantar, denotando, como já dissemos, mais uma marca de modernidade da época. Na sala de jantar, destacamos a existência do papel de parede original do século XIX. A mesa posta sugere o requinte e os hábitos de uma família da elite oitocentista. Como se nota em todos os cômodos da casa, o ambiente possui mais de uma porta. Duas delas com espelho para o lado de dentro desse cômodo, conferindo maior brilho e sensação de amplitude ao ambiente. Nessa outra porta, que leva ao hall de entrada da casa e ao corredor, há essa pintura com motivos florais. Em cada canto da parede, os chamados nichos abobadados não só otimizam o espaço para a colocação de pedestais e jarras, como também funcionam como recurso acústico para reverberar o som propagado pelo piano de cauda localizado na sala de música ao lado, que pode ser considerada o coração dessa residência. Grande sensação do século XIX, o piano se fazia presente nas residências das famílias das elites, que reservavam um espaço exclusivo para o instrumento. Esse espaço era projetado, a exemplo da Vila Ferreira Lage, para ser uma espécie de caixa acústica, com detalhes que ajudavam a fazer com que o som se propagasse mais facilmente por entre os cômodos. Toda revestida em madeira, a sala de música possui essa interessante porta camuflada, da qual nos damos conta apenas quando observamos essa maçaneta. Nos cantos, assim como na sala de jantar, verificamos mais uma vez a presença dos nichos abobadados, que além de servirem de espaço para a exposição dos bustos em mármore dos músicos Mozart, Haydn e Beethoven, contribuíam para a reverberação e amplificação sonora. Abrindo essa curiosa porta camuflada, temos acesso à chamada Sala do Chá, onde as pessoas se sentavam para degustar um delicioso chá, para conversar ou até mesmo jogar, muitas vezes ao som do piano tocado ao lado. Como podemos observar, suas paredes são ricamente ornamentadas com pinturas imitativas de mármore, que foi a grande descoberta feita pelos restauradores na última intervenção realizada nesse espaço. Camadas de tinta encobriam esse elemento decorativo que veio à tona após meticulosa raspagem dos técnicos responsáveis, que também fizeram a reintegração estética das partes degradadas. Agora, seguindo pelo corredor em direção à escada, temos acesso ao porão, que servia como cozinha, área de serviços e despensa da casa. Logo nos chama a atenção o fato desse porão ser um ambiente com características rústicas, semi-enterrado e com janelas para ventilação, tijolos aparentes e subdivisões internas. Nessa cozinha, o fogão a lenha de ferro, onde se preparavam as refeições, vem acompanhado dessa extensa bancada de mármore com pia
e torneiras com água fria e quente. Logo se percebe, ao percorrer o espaço, o contraste entre toda essa rusticidade e a ostentação que acabamos de ver no primeiro e no segundo pavimentos. Isso demonstra claramente a hierarquia social existente numa sociedade senhorial, aristocrática e escravocrata do século XIX, que demarcava claramente os espaços frequentados pelas elites e aqueles destinados aos trabalhadores pobres e aos escravizados. Pela primeira vez, o porão foi aberto à visitação pública, tornando-se um ambiente ressignificado pela arte e a cultura, sem jamais deixar de fazer referência àqueles que, apesar de silenciados pela história oficial, participaram da construção dessa edificação e de sua manutenção ao longo do tempo. Além de se tornar um espaço bastante interessante para a realização de exposições temporárias com reproduções de acervo, o porão ainda evoca, por meio dessas imagens, o processo de restauração da vila por profissionais que se dedicaram meticulosamente à sua restauração e à sua devolução aos cidadãos brasileiros. Agora, seguindo pelo corredor do porão, nos deparamos com esse poema de autoria de Bertolt Brecht, intitulado Perguntas de um Trabalhador que Lê. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios para seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogavam gritaram por seus escravos, na noite em que o mar a tragou. O jovem Alexandre conquistou a Índia. Sozinho, César bateu os gauleses. Não levava sequer um cozinheiro? Felipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou. Ninguém mais chorou? Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu além dele? Cada página, uma vitória. Quem cozinhava o banquete? A cada 10 anos, um grande homem. Quem pagava a conta? Tantas histórias, tantas questões. Em 1915, Alfredo Ferreira Lage, filho de Mariano Procópio, transformou essa residência em museu particular, que veio a ser inaugurado oficialmente em 1921, em comemoração à memória paterna. Em 1936, assim como o parque, o prédio anexo e seu numeroso acervo, o castelinho foi doado à municipalidade. Desde que foi inaugurada como residência em 1861 até os dias de hoje, essa edificação atravessou gerações e recebeu marcas e vestígios de quem por ela passou. Diversos vestígios foram deixados em suas paredes, chão, teto, portas, janelas e frestas. Camadas do tempo foram se acumulando e se sobrepondo umas às outras. A cada esforço de manter esse patrimônio vivo, alguns detalhes foram rememorados e enaltecidos, enquanto outros foram ressignificados, silenciados, esquecidos ou simplesmente submersos. Por isso, essas janelas de prospecção foram deixadas intencionalmente nas paredes, oportunizando a percepção de uma casa dinâmica que se metamorfoseou ao longo do tempo.